Perilo Borba. Olá, Seja bem-vindo. pastorzão. Rapaz, tudo bem? Tudo bem, meu Peraí amado? que eu vou melhorar a luz aqui daqui a pouco, mas pode ir falando. Desculpa aí ter entrado só agora. Nada, cara. Tudo A em gente paz? entende. Tudo em paz, meu amado. Eu quero te agradecer por você nos atender, né? E para a gente é Amém. uma honra te receber, viu? Amém. Bom estar aqui. É isso aí. Eu tenho algumas perguntas para fazer ao querido pastor Perilo, mas antes eu quero trazer mais ou menos as atividades dele, né, cara? E é grande, viu? As coisas, viu? Preste atenção, Isso é é uma grande. onda. Ó, casado com Stephanie. Uma benção, Stephanie também. É dois filhos ou um filho? É dois, né? São dois, né? Dois agora são dois. Desde janeiro. Eita, Jesus, glória a Deus. É membro da diretoria do Ministério do Verbo da Vida, pastor auxiliar na igreja sede, bem atuante, professor do Rema, jornalista, coordenador de comunicação do MVV, meu Deus do céu, O escritor. principal é que eu sou crente. Não, esse é pro final, rapaz. Esse eu digo Ai, no tá final. certo. Escritor, tem esse livro, o último livro que ele escreveu, Sabe as Prioridades, que eu ia trazer para cá, Perilo, mas já acabou aqui. Eu não tenho mais nenhuma unidade. Coisa De boa. professor pegou uma benção, muito bom. Ele vai pedir para ter mais aqui. Beleza. É cantor também, não? Não, não. Aí era demais. Aí, aí dá demais, né? E, gente, Só tomando banho no chuveiro, mesmo. e é raposeiro. Eita, essa daí é jogo. Saudações É raposeiras, boa. viu? Essa é Flamenguista. boa. Flamengo. Eita, Jesus, em outro patamar. E querido, e queridos, é crente, servo de Deus, homem de Deus, uma bênção, rapaz. Meu amigo, brincadeira, viu? Querido Perilo, eu fiz a pergunta a teu irmão, pastor Tiago Borba também. A gente tem falado muito sobre congregar, a influência dos pais sobre os filhos, né? Para o hábito de congregar. E pastor Tadeu, né? E Rita, seus pais, te influenciaram nesse hábito de congregar. O que é que você pode falar sobre isso? Ah, totalmente. No começo não era só influência, era obrigação mesmo. Eu apanhava. Com certeza. Todo domingo a gente tinha que estar na igreja, durante a semana à noite também, né? E ainda no departamento de crianças, quando a gente terminava o culto, que entrava no carro, a primeira pergunta é o que a tia, o que o professor ensinou, né? E aí da Olha que gente se não respondesse. Tinha que dizer bem certinho. Mas graças a Deus por isso. Depois, na adolescência, a gente mesmo foi tomando gosto, né? Tiago, bem mais do que eu, no início, ele é bem mais envolvido por causa do louvor também. E por ser bem mais velho que ele não esteja escutando. Ele também começou o Rema mais cedo, né? E aí ele, por causa do Rema segunda, quarta e sexta, tinha semana que ele ficava de domingo a domingo na igreja. E a gente sempre cresceu mesmo, graças a Deus, envolvido, servindo. E com certeza foi uma grande influência dos nossos pais, né? isso mesmo, rapaz. E é o que essa comunicação que nós temos, essa informação a gente tem passado. Porque quando voltarmos o culto presencial, o pessoal está empolgadíssimo a voltar, né? Mas que quando voltar, não deixe esfriar, né? A questão de Verdade, estar se congregando. Tem que ser o hábito. Quantas vezes, Perilo, você foi para a igreja sem ter vontade, não é verdade? verdade. Ainda acontece de vez em quando. É isso mesmo. Como a gente é da fé, a gente vai pela fé, né? Às vezes às vezes o próprio cansaço mesmo, né? O físico, mas a gente tem muitas distrações se a gente não tiver cuidado, né? A gente pode se deixar levar por isso, mas é importante sempre manter o foco no Senhor, nas coisas do Senhor, e como é bom estar envolvido, né? Quando você serve em um departamento,
querendo ou não, tem aquela força da escala, né? Muitas Legal. vezes no início você vai porque está escalado, mas graças a Deus que você vai, né? E lá Deus pode te alcançar. Você é abençoado e tem a oportunidade de ser um canal, ser uma bênção para outras pessoas. Aleluia. Que bênção, rapaz. Muito bom. E já pegando o gancho, já que você trabalha com mídias sociais, né, e tudo isso, quando voltar o culto presencial, e aqui nós vamos continuar com o culto online também, transmitindo, né? Muito bom. Mas que o pessoal não possa substituir o culto presencial pelo culto online, não é isso? Com certeza. O congregar, ele é, acima de tudo, físico também, né? Você está num lugar, num ambiente, né, desfrutando de uma atmosfera, de uma unção coletiva e desenvolvendo, né, relacionamentos interpessoais também. Isso é muito importante. Graças a Deus pela internet, por ferramentas como essa, que em circunstâncias como as que a gente está vivendo, né, nos proporcionam se manter conectado à igreja local. E isso é bom, né? Recebendo a palavra, e até mesmo quando ainda tem os cultos presenciais durante a semana, você pode ouvir de novo aquela mensagem, né? Você pode estar informado do que está acontecendo, do que vai acontecer na igreja, para estar unido, para estar envolvido, né? Mas nada substitui o contato pessoal, né? O relacionamento, você ter um relacionamento com a sua liderança, você ter alguém que, como Paulo disse, né, ele falou em Filipenses 4:9, aquilo que de mim ouvistes, de mim aprendestes, de mim recebestes e que de mim vistes, isso praticar. Então, a gente pode ouvir, receber e aprender de muitos à distância ou através da internet. Mas a gente também precisa ter referenciais que a gente possa estar vendo, né? Vendo o procedimento, o comportamento, as reações, né? E a gente precisa estar perto dos nossos líderes, dos nossos referenciais, para estar vendo e aprendendo e recebendo, como está lá em Hebreus 13:7, imitando a fé deles, né? Dos nossos guias. Isso é importante demais. João, ele escreveu, né, o apóstolo João, a segunda epístola dele, o último versículo, ele diz algo que eu gosto demais, né? Ele diz assim, olha, tenho muito o que vos dizer, mas não posso fazê-lo com caneta, com tinta e papel, né? Isso. Espero vê-los face a face para que a nossa alegria seja completa. Talvez se João escrevesse isso nos dias de hoje, ele diria, tenho muito que vos dizer, mas não posso fazer via uma live, via internet, via WhatsApp, uma transmissão, né? Quero vê-los face a face, porque Deus, ele nos criou, pastor Leto, com 5 sentidos, né? Visão, audição, olfato, tato e paladar. E o mundo virtual, ele só nos proporciona o envolvimento de 2 desses sentidos, que é a visão e a audição. Por exemplo, por mais que eu estivesse querendo tocá-lo, cumprimentá-lo, eu ia estar tocando numa tela, não em você, né? E é por isso que eu acredito que João disse assim, olha, o face a face, o pessoalmente, a nossa alegria vai ser completa, né? Porque nada se compara a prazer, a satisfação de você estar pessoalmente com as pessoas do que apenas você estar vendo-as, né, numa tela. Aleluia. Rapaz, muito bom. Glória a Deus. E, pastor Perilo, me diga uma coisa, como usar as mídias sociais, no caso, WhatsApp, Facebook, né, de uma forma saudável, equilibrada? Qual é a rotina, o hábito que a gente deve desenvolver? Porque a gente encontra tantas pessoas que hoje estão refém, aprisionadas por esses veículos, né? E complica até a própria saúde física delas. Você teria algum conselho para todo mundo que está agora conectado, para criar uma rotina, para poder ter uma vida mais saudável com relação a isso? Eu costumo dizer que a gente não deve deixar de ser crente quando está online, né? Está na internet e a gente precisa e deve dar o nosso bom testemunho, né? E a internet, ela é como qualquer outro meio de comunicação, um meio. O fim que você vai dar a ela depende do uso que você faz. E a gente precisa ter sabedoria e prudência, como o senhor falou, disciplina, né? Domínio próprio,
para fazer o uso correto, né? Um bom uso. Uma vez eu estava lendo um livro muito bom sobre casamento, que me abençoou demais, mas numa passagem lá eu considero que o autor ele foi um pouco infeliz numa palavra que ele usou, da forma que ele falou, porque ele estava falando de uma pesquisa que ele tinha visto de um determinado país, acho que era o México, e ele disse que no ano anterior ao que o livro estava sendo escrito, 70% dos divórcios naquele país tinham sido causados pelo Facebook. Olha. Quando eu li aquilo, arranhou dentro de mim, né? Porque eu fiquei pensando, será que foi de fato o Facebook que gerou esses divórcios? Ou o mau uso do Facebook? Ou o que estava por trás, ou influenciando, né? Ou o mau caratismo de quem estava usando o Facebook? Porque o Facebook, por si só, ele é um meio, ele é uma ferramenta. O fim que você dá a ele depende do uso que você faz. Não é o Facebook o culpado, né? Porque o mesmo Facebook, talvez, nesse julgamento, tenha gerado divórcios, pode também ter gerado casamentos, bons casamentos. Depende do uso de quem faz ou de como faz. O mesmo Facebook, o mesmo celular, para a gente generalizar, o mesmo aparelho que pode te levar a pecar por alguns aplicativos que você acessa, também pode te edificar por você acessar a Bíblia, por você estudar a palavra de Deus, por você assistir lives como essa. Depende do uso que você faz. E a gente, como crente, tem que fazer um bom uso e também dar bom testemunho nas mídias sociais, aquilo que você posta, aquilo que você curte, aquilo que você compartilha e principalmente o tempo que você gasta. E eu tenho visto, né, a doença da vez que estamos falando é a nomofobia, né? Que é talvez um vírus, entre aspas, né, bem pior do que o Covid. A nomofobia vem do inglês no mobile, que é as pessoas que não conseguem ficar sem um celular. São viciadas, digamos assim. E eu gosto de dizer ao pessoal, olha, você pode ter um celular, e deve ter, mas um celular não pode te ter. Quem é o dono de quem? A gente precisa ter esse cuidado. Salomão falou muito bem que tem tempo para todas as coisas. Paulo disse aos Efésios para a gente remir o nosso tempo. E eu gosto de dizer que tem tempo de se conectar, mas também deve ter tempo de se desconectar. Às vezes a gente está conectado demais com quem está longe e se desconecta de quem está perto. Eita, rapaz, isso é demais. Fala a Deus. Amém, ele está falando. Rapaz, está falando, meu amigo. Como disse Jesus, quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É isso aí, gente, é isso aí. Pastor Perillo, você lançou o livro Sábias Prioridades. Livraço, muito bom. Show de bola. Eu te pergunto, a sabedoria somente encontramos nas pessoas mais vividas ou mais velhas, de uma forma carinhosa, ou podemos encontrar nos jovens também? Boa pergunta. Eu gosto de dizer, né, aquela diferença clássica que todo mundo usa mesmo, e é uma grande verdade, né? Conhecimento é você saber a informação. Sabedoria é você saber como usar aquela informação que você sabe. Bom. E existem dois tipos de sabedoria, a Bíblia deixa isso muito claro, que é a sabedoria terrena, né, natural do homem, dos conhecimentos naturais que a gente tem, que a gente adquire ao longo da vida, mas existe uma sabedoria do alto, uma sabedoria divina, né, sobrenatural, que ela só vem de Deus, da nossa comunhão com Ele, da nossa exposição à palavra de Deus. Então, claro que essa sabedoria natural, ela é adquirida ao longo da nossa vida, e quanto mais anos de vida, com certeza mais sabedoria você vai ter, né? Mas a sabedoria sobrenatural, que torna essa sabedoria natural muitas vezes loucura, essa sabedoria sobrenatural, ela é adquirida na nossa comunhão com Deus, nosso crescimento espiritual, e maturidade, ela é diferente de idade. Tanto que Paulo disse a um jovem Timóteo, né? Você não deixe ninguém desprezar a sua mocidade, antes
ou seja, para que ninguém despreze, você precisa se tornar padrão para eles. Então, Aleluia. é possível que um jovem se torne padrão, né, em algumas áreas, em alguns aspectos, né, para quem é mais velho. Agora, claro, Pedro também falou dos jovens estarem sempre submissos aos mais velhos, aprendendo com os mais velhos. A gente precisa ter sempre esse coração ensinável, mas independente da nossa idade, buscar essa sabedoria de Deus. Os Salmos 119, acho que o versículo 160, não lembro o versículo, mas é no Salmo 119, diz que a revelação das palavras de Deus esclarece e dá entendimento, dá sabedoria. Eu gosto de uma versão que diz assim, dá experiência aos inexperientes. Eita, muito bom. Glória a Deus, show de bola, rapaz. Aí, pastor Perillo, eu quero deixar você livre agora, para você ministrar para nós o que Deus tem colocado no teu coração nesses dias e para nos abençoar nesse finalzinho de tarde. Amém, querido? Fica à vontade aí. Amém. Mas fica à vontade também para interromper, fazer alguma pergunta. Tá, Estamos aqui joia. também para conversar e interagir. Antes de ministrar algo que está no meu coração, eu quero mostrar esse livro aqui. É o livro que eu estou lendo. É um livro novo da nossa editora aqui. O título dele é Como Manter... Por causa da câmera, hein? Aí, porque a câmera é frontal. Como manter a cabeça no lugar nesse mundo louco. Do Rick Renner. É um livro muito bom. E, rapaz, pastor, eu estou impressionado, viu? Porque a gente pensa assim, a gente começa a ler e pensa, será que ele vai falar do que ele está se propondo a falar mesmo assim? Ele vai falar mesmo? E ele fala mesmo. É branco no preto, preto no branco. Os pontos nos is. Legal, bem claro, né, sobre esse tempo que a gente vive, os enganos, as ilusões que estão na sociedade, né, a perca da moralidade. E ele defende a palavra de Deus, a santidade, de uma maneira muito sábia, de uma maneira assim impactante, né? E é uma leitura que eu considero obrigatória para todos os jovens cristãos, principalmente aqueles que ministram para jovens, né? Isso. E para os ministros também, né? Ele fala muito da responsabilidade da gente defender mesmo a palavra de Deus, pregar ela como ela é, né? Sem diluir a verdade. E é um livro muito bom. Ajuda mesmo a manter a cabeça no lugar nesse mundo louco, faz jus ao título. Então fica aqui também essa minha indicação. Bom demais. Para quem quiser adquirir também, a Leila falou aí que já pediu para a livraria aí, né? Isso. Quem não for de Resende e quiser adquirir, tem o verboshop.com.br. Você também pode pedir por lá. Glória a Deus. O que está no meu coração para falar é sobre palavras, né? Amém. E a gente que é da fé, que prega fé, né? Como Paulo disse, essa é a palavra da fé que pregamos, está no nosso coração, mas também está na nossa boca. É um assunto que a gente sempre fala e sempre tem que falar mesmo. É isso aí. É segurança para a gente falar e é segurança para a gente ouvir as mesmas coisas. O pastor Bud, você conhece bem, conheceu bem, e ele sempre falava isso, falava as mesmas coisas, né? E pregava da importância da gente não falar negativo, da gente falar a palavra, da gente falar corretamente, porque como Tiago deixa bem claro lá no capítulo 3, né, a língua é como aquele pequeno leme de um navio. Ele vai direcionar o navio no final, por mais que ele vá mudando aos poucos de direção, aquele leme vai levar ele para um destino. E às vezes, se a gente não tiver cuidado com o que a gente está falando, a gente também não vai estar tendo cuidado com o destino para qual a gente está indo, ou para onde a gente está levando a nossa vida. Né? Porque as nossas palavras determinam a nossa vida. Porque elas determinam, acima de tudo, aquilo que a gente crê. A fé vem pelo ouvir, e quando a gente fala, a gente é o primeiro a ouvir. Então, o que a gente fala determina tudo na nossa vida.
né? Já disse também Salomão lá em Provérbios, né, 18, 20, do fruto da boca a gente vai colher, a gente vai se satisfazer. Né? Vida e morte estão no poder da língua. O que bem a utiliza, comerá do seu fruto. Então, que a gente utilize bem, para que a gente tenha bons frutos para colher na nossa vida. Então, sobre isso que eu quero falar, Amém. lá em Mateus capítulo 16, Jesus ele chegou para os discípulos e ele fez duas perguntas. Primeiro ele perguntou, quem o povo diz que eu sou? E aí os discípulos responderam. Uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é João, Jeremias ou algum dos profetas. Jesus não considerou muito aquelas respostas, ou pelo menos não comentou, de acordo com o texto, aquelas respostas, e fez a segunda pergunta. Mas vós, quem vós dizeis que eu sou? Isso. E eu acho isso interessante, o fato de Jesus ter feito essas duas perguntas. Quem as pessoas estão falando que eu sou e quem vocês estão dizendo que eu sou. Isso me ensina que eu não preciso estar falando o que todo mundo está falando. As pessoas podem ter uma opinião, mas que não necessariamente precisa ser a minha. As pessoas podem ter um assunto que não necessariamente precisa ser o meu. O que as pessoas estão dizendo é uma coisa, mas o que você está dizendo? O que vai determinar a minha vida não é o que as pessoas estão dizendo, é o que eu estou dizendo. E eu preciso ter cuidado com o que eu digo, com o que eu estou dizendo. Eu preciso ter cuidado com o que está saindo da minha boca. E como a gente já conversou também no início, né, sobre a internet, eu também preciso ter cuidado com o que eu ando postando, com o que eu ando compartilhando. Né? Verdade. É isso mesmo. Porque a minha palavra, a minha comunicação vai determinar o que eu vou colher na minha vida. Palavras são sementes. Jesus deixou isso bem claro na parábola do semeador. A palavra de Deus é semente, mas qualquer tipo de palavra também é semente. Isso. E se eu não tiver cuidado, eu posso ter uma colheita errada, como eu já citei lá de Provérbios 18, 20. Então, Deus, ele criou o mundo com palavras. Disse Deus, disse Deus. E eu gosto, né, desse texto de Gênesis, porque diz a terra estava lá em trevas, sem forma e vazia. Deus não olhou para aquela situação e falou o que ele estava vendo. Deus não disse, trevas. Pelo contrário, Deus olhou para aquela situação e ele falou o que ele queria ver. Aleluia. Glória Então a Deus. que a gente olhe para a nossa vida, para as situações que a gente vive e não fale o que a gente vê, não fale o que a gente sente. A gente precisa falar o que a gente crê, o que a gente quer ver. Né? Ou o que Deus fala sobre aquilo, acima de todas as coisas. Né? Então, se existem trevas, deixa de falar das trevas que existem. Começa a dizer, haja luz, haja luz. Né? Chamando a existência aquilo que não existe como se já existisse. Esse é o espírito da fé, né, que Paulo fala lá em 2 Coríntios 4:13. Eu criei, por isso é que falei. Quem crê, fala. Pastor Bud, ele sempre dizia isso. Né? Se eu passar 5 minutos conversando com alguém, eu vou saber no que aquela pessoa está crendo. Porque aquilo que você crê, você fala. Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. Verdade. Então, se eu estiver crendo, eu vou estar falando. E a gente precisa ter cuidado com o que a gente fala. Porque o que a gente fala determina o que a gente vai ter, o que a gente fala determina como a gente vai se sentir. Eita. E isso é crucial. Palavras são sementes que a gente possa estar fazendo sempre as melhores plantações. Para que a gente colha dos frutos das nossas palavras. Amém? Deus, Amém. ele criou o mundo através de palavras. Ele diz também em Hebreus capítulo 1 que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1:3. Então, o mesmo Deus que criou com palavras, ele sustenta aquilo que ele criou com palavras. Né? Aleluia. Então, além da gente
ter esse poder de, pela fé, por aquilo que a gente crê e confessa, chamar à existência, criar, né, como o pastor Kenneth Reagan Jr. escreveu um livro, né, com esse título, Crie o Mundo que Você Quer Ver. Né? Então, Isso. além da gente poder criar, a gente também precisa sustentar. Amém. Não é só bom. o que a gente vai ter, a fé e as palavras também são para sustentar o que a gente já tem. Né? Sustentar a nossa vida, sustentar o nosso dia, manter o nosso dia como a gente quer que ele seja. Né? Isso envolve a nossa casa. O que falar, então, né, da gente como pais com relação aos nossos filhos, à nossa família, o que a gente tem declarado sobre eles, né? É justamente o que a gente vai ter. Né? Eu lembro, pastor Leto, meu pai ele pregando sobre isso em um encontro de casais, né? E ele falando sobre isso para os pais. Depois uma mulher chegou chorando para ele, né? E dizendo, né, que ela sempre que se irritava com a filha, né, ela declarava: olha, você não vai dar para nada, se você continuar desse jeito, você vai ficar sozinha, e coisas desse tipo. E aquela mulher chegou chorando, arrependida, né, porque a sua filha estava presa, tinha tido um grande envolvimento com drogas, né, e ela meio que condenada, né, mas reconhecendo esse poder das palavras. E meu pai disse: não, mas agora você pode plantar coisas diferentes, né? Declarar o contrário, declarar a restauração e também tirar ela dessa situação. Quando os filhos são crianças, eles estão debaixo da nossa autoridade, né? Então a gente tem autoridade sobre eles e a gente precisa confessar para a vida deles o que a gente quer ver. Quando a gente começou a live, foi uma das perguntas que você fez, né, da influência dos meus pais, né, a minha vida, do meu envolvimento com a igreja. E eu nunca esqueço, né, quase que toda noite, antes da gente dormir, minha mãe ia lá, fazia declarações, né, orava com a gente, ela fazia declarações sobre a nossa vida. Glória a Deus. Muito daquilo que ela declarava aconteceu e acontece, é o que está acontecendo. Né, da gente estar nos caminhos do Senhor, né, a gente estar com uma vida temente a Deus, né, tá cada um também com uma família. Então, palavras têm poder de criar e palavras têm poder de sustentar, Aleluia. de manter, de fazer essa manutenção. Quando a gente compra algo, né, a gente precisa estar sempre fazendo a manutenção. E a gente precisa estar sempre confessando mesmo as mesmas coisas. Né? Mesmo que a gente já criou, já chamou à existência, mas são as mesmas confissões que vão tá dando manutenção, né? Sustentando todas as coisas. E a palavra diz, né? O escritor aos Hebreus deixou bem claro: o Deus que criou, ele também sustenta as coisas que foram criadas pela palavra do seu poder. Então, o que você tem criado na sua vida e o que você tem sustentado ou mantido na sua vida é resultado das suas palavras. É resultado daquilo que você fala. Amém? Aleluia. E para encerrar, pastor, essa parte, eu quero ler Romanos capítulo 4, que fala justamente sobre o nosso maior exemplo de fé, que é Abraão. E uma das coisas, as primeiras coisas que Deus fez com Abraão foi justamente mudar o nome dele, ou mudar a forma dele falar sobre ele. Então, para que a gente inicie esse processo do cumprimento das promessas de Deus para a nossa vida, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é isso: mudar aquilo que a gente fala sobre nós mesmos, né? Então, Deus disse: você vai ser pai de nações, você vai ser Abraão. E ele começou a declarar isso. Deus mostrou para ele as estrelas do céu, a areia do mar, e disse: assim será a tua descendência. E como diz lá o texto de Romanos 4, Abraão esperou contra a esperança, crendo. Né? Ele não olhava para o seu próprio corpo, ele não olhava para o seu próprio corpo, ou não falava, né, da sua impossibilidade, da sua idade ou da esterilidade da sua esposa. Pelo contrário, ele falava o que Deus tinha dito a ele: assim será
a minha Aleluia. descendência. E eu gosto desse texto lá de Romanos 4, no verso 17 e 18, como ele está parafraseado na Bíblia a Mensagem. Eu vou ler aqui, quem tiver a Bíblia a Mensagem também pode acompanhar. Diz assim, Romanos 4,17. Chamamos Abraão de pai, não porque Deus lhe tenha dado atenção por ter vivido como santo, mas porque Deus agiu em Abraão quando ele não era ninguém. Não é o que lemos nas Escrituras, que Deus diz a Abraão, farei de você pai de muitos povos? Aí diz assim, Abraão foi primeiro chamado de pai e depois se tornou pai, porque ousou acreditar que Deus faria o que somente Deus poderia fazer. Eu gosto Aleluia. disso, pastor. Abraão Demais. foi primeiro chamado de pai e depois se tornou pai. Para quem está entrando agora, eu estou lendo Romanos 4,17 na Bíblia a Mensagem. Show Olha de que coisa bola. interessante. Primeiro ele foi chamado de pai e depois ele se tornou pai. É assim a nossa vida. O problema de muita gente é que elas querem primeiro se tornar para depois se chamar. E tem dois tipos de pessoas, como alguém já disse, né? Aqueles que esperam as coisas acontecerem e aqueles que são da fé, que faz as coisas acontecerem. Então, Isso. Abraão foi primeiro chamado. Né? E porque ele foi chamado por ele mesmo também, muitas vezes, né? Por Deus primeiro, mas depois ele concordou com Deus, falando como Deus. Porque imagina se Deus tivesse dito, não, você agora vai se chamar Abraão. E Abraão dissesse, não, vou me chamar assim não. E é o que acontece com muita gente. Deus está dizendo, você é abençoado. E a pessoa diz, não sou abençoado não. Você é suprido. E a pessoa diz, não, eu estou cheio de falta, cheio de necessidade. Você é curado. E a pessoa diz, não, eu estou doente. Sou doente. Né? Deus diz, você vai viver. E a pessoa, vou morrer. É a mesma coisa que Abraão tivesse dito. Né? Não, meu nome não é Abraão, não. Meu nome é Abrão. Teimado com Deus. E como tem gente teimando com Deus, né, pastor? Verdade. Impressionante. Rapaz, Deus diz algo e você discorda dele. Então, como você quer que as coisas aconteçam? Tiago diz, homem de ânimo dobre, né? Duvidoso. Não suponha que vai receber. Não vai receber nada, não vai acontecer nada na sua vida. Para você fazer acontecer, para você fazer com que as promessas de Deus se cumpram, você precisa concordar com ele, você falar como ele. Né? Então Abraão disse, eu agora sou Abraão. Então ele mudou uma convicção que ele tinha a vida toda, que o nome dele era Abrão, e ele passou a dizer, não, é Abraão. Então talvez a gente tenha uma mentalidade, tem pessoas que têm a mentalidade da vida toda de impossibilidade, de falta, né? Mas agora ela precisa mudar isso, precisa falar diferente. Né? Amém. Eu sou suprido, né? O Senhor é a minha provisão, eu tenho, eu posso. Né? Então, talvez a pessoa passou a vida toda ouvindo que era doente, que tinha uma alergia, que tinha uma doença de estimação, né? E ela agora precisa crer que Deus diz que pelas pisaduras de Jesus ela é sarada. E ela precisa falar, não, eu não sou doente, não, eu sou curado, eu sou sarado. Concordando com Deus. Amém? Então, primeiro a gente fala, depois a gente se torna. E a gente vai se tornar exatamente o que a gente está dizendo. Rapaz, glória a Deus, que bênção, irmão. Era isso que estava no meu coração. É uma bênção demais. Pastor Perilo, é fato e verdade que o que a gente encontra nas pessoas uma dificuldade com relação a concordar com Deus é porque às vezes elas ficam focadas no sentimento que elas têm por dentro. E ela diz, não, eu vou falar algo que não é o que eu estou sentindo, e isso faz com que dê uma certa confusão na mente delas, né? O que é que você tem a dizer sobre isso? Exatamente. É muito cômodo para a gente sempre falar o que a gente está sentindo, naturalmente falando. Né? Então, eu estou sentindo isso, e aí eu falo. Né? A Isaías já entrou tirando onda aí. Ó. Misericórdia, vamos orar, gente. Então, é muito cômodo para qualquer um falar o que a gente está sentindo.
né? Ou falar o que está no diagnóstico, ou falar o que você ouviu, ou como eu citei no texto lá das perguntas de Jesus para os discípulos, falar o que todo mundo está falando. Porque às Isso. vezes é muito fácil, né? E se a gente for pelo caminho mais fácil, esse caminho nem sempre é o melhor. E nesse caso não é, né? Então É isso não mesmo. fala o que você está sentindo. Fala o que você quer sentir. Não fala o que Eita, você glória a tem. Deus. Fala o que Isso aí, você quer ter, né? Não fala o rapaz. que você está vivendo. Fala o que você quer viver. E Aleluia. assim é a vida de fé. É isso aí. É esse entendimento, como o próprio Renato, numa live que nós fizemos aqui, ele falou sobre isso. O fato de falar o contrário do que eu estou sentindo é porque eu estou apontando para onde eu vou, o que eu vou Muito sentir. bom. Amém. Rapaz, maravilhoso. As pessoas precisam entender isso. E outra, falar a palavra é concordar com Deus, é dar o Isso sim a mesmo. Deus, não é isso? Amém. E quando o Senhor a gente fala a palavra, Deus está domando a nossa língua, está tendo controle sobre a nossa língua. Não é verdade, pastor Amém. Pereira? Isso mesmo. E eu, aproveitando, né, isso que a gente está conversando e o que a gente já conversou, por exemplo, de internet, Sim. às vezes a gente tem sido publicitário do diabo. Né? Eita! A gente recebe uma notícia ruim e vai logo espalhando. Né? Vocês viram isso que aconteceu, vocês viram essa É, notícia, vocês viram isso aqui. Né? isso Mas aí. será que a gente tem tido esse mesmo ímpeto? Né? E precisa ter até mais. Na verdade, a gente não pode nem fazer isso com as notícias ruins. Você não deve ser um propagador de más notícias. A gente deve ser propagador de boas novas, de boas notícias. Glória a Deus, isso Então, mesmo. a gente tem que ter esse ímpeto de declarar e de espalhar, de compartilhar as coisas boas. Né? Muitas Aleluia. vezes, nesse ímpeto de só compartilhar, né, é o que acontece com as fake news, por exemplo. As pessoas nem param para investigar ou para ver se aquilo que elas receberam é de fato verdade, já sai compartilhando. Né? Então, tenha Uhum. cuidado com o que você compartilha, tenha cuidado com o que você fala, né, de que aquilo é primeiro verdade, mas também se aquilo é bom. Paulo disse em Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Né? O que é uma Isso. palavra torpe? É uma palavra que não vai abençoar, não tem sentido ou significado útil para ninguém. Não Né? vai Aí ele, edificar. exato, é tanto que ele fala na continuidade do versículo, né? Pelo contrário, né? Somente fale se aquilo for trazer edificação e graça para quem for ouvir. Né? Então, é Aleluia. isso que tem que sair da nossa boca, aquilo que vai edificar, e primeiro edificar a gente, porque é o primeiro ouvido a ouvir. Isso. Isso mesmo. Eu tive o privilégio de estar lá em Guará com o pastor Zé Roberto, com o Scott Weber, né? E ele, essa Aleluia. última vez que ele esteve aí, e ele falou sobre Tiago, sobre domar a língua, e ele deu um exemplo, pastor Perilo, do cavalo, o cavalo selvagem, né? E o cavalo domado. O cavalo selvagem, ele corre para onde ele quer, ele não tem sentido. Ele precisa ser domado. E o cavalo domado, a pessoa que está sobre ele, conduz ele para o lugar que ele queira, né? E ele diz que Muito quando a bom. gente coloca a palavra de Deus na boca, confessando, concordando com Deus, nós somos o cavalo domado, aonde Deus está nos dirigindo. Quando a gente fala o que nós queremos, o que sentimos, nós somos o cavalo selvagem, que não tem sentido para onde vai. Muito bom. Foi muito bom. E a importância também se enquadra, né? Que você meditar para poder falar certo, não é isso? Isso mesmo. Foi o que Deus disse a Josué. Né? Antes, não cesse de falar da palavra. Agora, antes de falar, medita. De dia e de noite. Né? Você Isso. precisa colocar para dentro do seu coração, porque a boca vai falar do que está cheio o coração. Eu gosto do que o pastor Rafael Frota, lá de João Pessoa, ele sempre Sim. fala isso. Às vezes as pessoas pensam que confissão, né, ou essa confissão da você parar um pouco e ir para o seu quarto
quarto, se trancar e dizer, agora eu vou confessar a palavra. E aí as pessoas saem e dizem, não, hoje eu já confessei a palavra. Já. Isso é bom, mas a confissão não é só isso. É o que você Isso. fala o dia todo. É isso É aí. o que você conversa, é o que você fala em casa, é o que você fala sozinho, né? Sentindo alguma coisa. Então, você passa o dia dizendo, tô cansado, tô cansado. Você acha que você vai se sentir como? Cansado. Cansado. Isso é confissão. Não adianta você se trancar num quarto e dizer, eu sou suprido. Você abre sua Bíblia, vai lá em Filipenses e diz, né, meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Mas aí você sai pro meio da rua, chega alguém para conversar com você, e aí, como vai a luta? Né? Aí você diz, não, rapaz, tá difícil, minha situação tá difícil. Você está confessando o contrário, você está anulando a sua oração. Né? Então a gente precisa ter cuidado com o que a gente fala. É por isso que o pastor Bud, né, pastor Leto, ele era tão enfático. Até eu falei, esse como vai a luta, eu lembrei dele, que às vezes o pessoal chegava, pastor, como vai a luta? Ele dizia, eu tô na vitória, eu tô lutando. Verdade, cara, verdade. E eu não me lembro, foi Tiago Borba, que tivemos uma live poderosa com Tiago, também Borba, e Tiago Garcia. Acho que foi Tiago Garcia. Foi, que ele falou sobre meditação também. E ele deu uma comparação, né? Um exemplo de Mark Blackwell, acho que o nome é esse, né? Aí, que ele dizendo que é como você fazer um chazinho, né? Aquele chá que você pega o sachê, né? E legal. Vai colocando lá, e toda vez que você coloca a tonalidade da água vai mudando, quando você deixa lá, ela fica a tonalidade de acordo, né? Com o chá, né? Aí diz que o meditar é isso, é você estar mergulhando na mesma água. Quer dizer, meditar no mesmo verso, pensar sobre ele e ficar pensando, mergulhando. Isso vai fazer com que seja mais fácil a sua confissão, entendimento por revelação e também a prática, né? E aí vai ser sucesso em tudo, né? Não é assim? Muito bom. Isso mesmo. Tem uma frase que ficou conhecida ou famosa pela Margaret Thatcher, né? Mas dizem que não é ela a autora, mas ela falava muito isso. Ela dizia assim, tenha cuidado com o que você pensa. Olha. Porque o que você pensa determina o que você fala. Aí ela dizia, tenha cuidado com o que você fala. Porque o que você fala determina o que você faz. Tenha cuidado com as suas ações, com o que você faz, porque determina quais serão os seus hábitos. Tenha cuidado com os seus hábitos, porque eles determinam o seu caráter. Tenha cuidado com o seu caráter, porque ele determina o seu destino. Mas tudo começa no que você pensa. Pensamentos se tornam palavras, palavras se tornam ações, ações se tornam hábitos, hábitos, né, moldam o seu caráter, que vai determinar o resultado que você vai ter na vida. Né? Mas tudo começa com o que você pensa, com o que você medita. Né? Então, graças a Deus que a gente pode ter controle sobre o que a gente pensa. Kenneth Hagin dizia, você não pode impedir que um passarinho pouse, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Isso. Então, o passarinho pousou. Pensamentos chegam, ideias chegam, né? Todo tipo de sentimento, pensamento chega, mas a gente pode dizer, não, esse aqui eu não vou ficar pensando não. Sai passarinho, né? Sai passarinho. Aqui você não vai fazer ninho não. Né? Então, a gente tem que ter cuidado. Lá em Filipenses 4:8, Paulo deixa bem claro o que é bom, o que é louvável, o que há virtude, né? Se há louvor a Deus, se é puro, verdadeiro, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então a gente pode determinar o que é que vai estar ocupando o nosso pensamento. Isso vai determinar o que a gente vai falar, vai determinar o que a gente vai viver. Glória a Deus, que bênção, rapaz. Quem pensa Pastor certo, Perigo, fala certo, né, e vai agir certo. vai agir certo. Aleluia. Pastor Perilo, essas lives, nós temos feito aqui, ela está se caracterizando, assim, está tendo uma relação com furo de reportagem também, sabe? E as pessoas têm anunciado coisas aí, anunciado por aqui, né? Tá vindo um novo livro ou não?
Tá vindo dois, né? Pode dizer o título, não? Tem um que é trabalho já de 4 anos, né, que é a biografia do pastor Bud. Legal, cara. Concluindo, logo, logo ela vai estar saindo aí, né? Muito Creio bom, que cara. agora nas conferências, que eu creio que a gente vai ter ainda nesse segundo semestre, né? E Rapaz, tem um pessoal também que é justamente sobre esse assunto das mídias sociais, tem a ver com a matéria que eu ensino na Escola de Ministros, né, que é comunicação no ministério, mas eu falo de uma maneira mais geral, né, para todos os cristãos, sobre o uso equilibrado e sábio das mídias sociais. Eu pego alguns versículos bíblicos e parafrasio, digamos assim, dou uma paráfrase na tradução Perilo, revista atualizada ou modernizada. Mas como aplicar, né, esses princípios da Bíblia no uso das mídias sociais? O título desse livro vai ser Deus curte, eu compartilho. eita, Então, legal, show de bola. tá falando como usar bem esse meio poderoso que é a internet. Né? Um dos capítulos, dando um spoiler aqui, né, por exemplo, que eu lembrei agora. Todas as fotos me são lícitas, mas nem todas me convém postar. Gostei. Você falando aqui no início sobre as mídias sociais, eu também criei uma. Tu sabe que eu sou conhecido como crânio, né? Eu não sei porquê, né, cara? Mas tu falasse um texto da palavra, aí eu me lembrei de outro e aqui eu fiz. A neta e falo que o coração tá cheio. É verdade. Você vai postar aquilo que está cheio do seu coração mesmo. Com certeza. Olha, rapaz, livraço, viu? E para a gente encerrar, para você orar por nós, como é que está sendo você fazer a biografia do pastor Bud? Para essa Cara, experiência. é uma honra muito grande, né? E uma responsabilidade também. É por isso que eu estou tendo cuidado, né? De só lançar quando eu tiver essa certeza. Não, tá completo. Agora tá boa mesmo. Tá 100% daquilo que eu sei que eu posso dar, né? O melhor que eu posso agariar e juntar e colocar para o pessoal. Então, estou nos capítulos finais, né? E está sendo uma honra mesmo, assim, né? Passei esses 4 anos ouvindo bastante pregações dele, né? Pude ter o privilégio também de conhecer e de entrevistar várias pessoas que conviveram com ele, conviveram no início do seu ministério aqui no Brasil. Tive boas conversas também com a Mama Jen, né? Muitas histórias que ele falava de púlpito, mas também histórias que ele nunca falou, também estão lá, né? E tá um conteúdo muito bom mesmo, assim, um exemplo de vida mesmo. Vai ser uma bênção, vai edificar muita gente, e as pessoas que infelizmente não puderam conhecê-lo pessoalmente ou ouvi-lo pessoalmente vão poder receber de muito daquilo que Deus depositou sobre a vida dele. Rapaz, que trabalho maravilhoso, viu, rapaz? Glória a Deus por tua vida. O Senhor ter te levantado para fazer essa parte. Obrigado. Eu sei que vai abençoar tanta gente que já admira o pastor Bud sem conhecê-lo, né? Mas por nós estarmos falando, convivemos com ele. E eu sei que esse livro vai ser uma bênção. Cara. Muito bom. Amém. Pastor Perito, tu podia orar por nós? Posso sim. E antes disso, agradecer, né, o convite, a oportunidade de estar aqui batendo esse papo. Agradecer a quem está acompanhando aí. Glória a Deus. Amém. Quem vai acompanhar depois, que fica salvo aí, né? É uma honra muito grande. Não conheço ainda Resende, só conheço de passar, quando eu dei aula no Rio, depois fui dar em Guaratinguetá, passei por aí, né? Por fora. Mas eu creio que aquilo que eu tenho ouvido falar, como disse Jó, um dia também os olhos vão ver. Eu creio que Deus vai providenciar uma oportunidade para a gente estar aí. Gosto muito do senhor, de Leila, né? E fico feliz com tudo que a gente tem ouvido, do que Deus está fazendo através da vida de vocês aí em Resende.
Parabéns por todo o trabalho que vocês têm feito, pela igreja maravilhosa que vocês têm liderado aí. E é um prazer para mim estar conversando nessa tarde. Posso orar? Vai, ora. Amém. Pai, eu te dou graças pela vida do pastor Leto, Leila, por essa igreja, os irmãos, o Verbo da Vida, do Rema aí em Resende, todos aqueles que também estiveram ou estarão acompanhando essa live. Eu creio, Pai, que uma só palavra, né, vinda do Senhor pode fazer tanta coisa. Como aquele centurião falou para Jesus, envia uma só palavra e o meu servo ficará curado. Eu creio mesmo que essas palavras ouvidas nessa tarde encontraram corações que são boas terras e que essa semente possa dar muitos frutos em nome de Jesus. Que eu oro, Pai, para que o Senhor continue, né, fortalecendo a vida dos meus irmãos, inspirando o pastor Leto, Leila, toda a liderança da igreja aí em Resende, que eles, Pai, possam estar com ousadia cada vez maior, anunciando a sua palavra e colocando em prática aquilo que o Senhor trouxer como direção ao coração deles, que eles tenham cada vez mais favor diante dos homens, portas abertas para a tua palavra, Pai, provisão contínua e abundante para tudo que eles intentarem fazer no Senhor. E em nome de Jesus, que enquanto eles com ousadia anunciam a tua palavra, o Senhor possa estender as suas mãos com sinais, milagres e maravilhas. Provando nessa terra, nessa cidade, Pai, que o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastorzão. Nada, cara, eu que agradeço. Obrigado, viu, por tudo. Amém. És uma bênção. Amamos vocês também. Logo, logo, nós teremos vocês aqui presencialmente também. É um sonho nosso. Obrigado. Também. Amém. Foi um prazer. Um abraço, querido. Valeu. Saudações rubro-negras para Isaías. Isso! É isso mesmo. Isaías, escuta aí, Isaías. Glória a Deus, gente. Que bênção, que maravilha. Foi bom demais. Aleluia. E quero agradecer a todos que participaram. Foi uma bênção. Você pode se conectar nas mensagens do pastor Perilo também, mensagens poderosas, muito boas. E você também segui-lo, porque tem material primeiro. Tá bom, queridos? Forte abraço. Amo vocês. Até amanhã. Nossa live às 17 horas com o profeta Herênio. Amém? E à noite, pelo ministério, com o nosso querido apóstolo Guto, Tiago Garcia e Mark Henriques. Amo vocês. Aleluia.